do dia. Professor André Carreiro, desculpa. Espero que não tenha nos abandonado. Não, estou aqui. Ok. Tá bem. Então, fica à vontade, André. Em qualquer momento, a plateia é sua. Ok, obrigado. Nada. Vou partilhar aqui o ecrã. Vamos ver se isto funciona. Ok, devem estar a ver o meu browser e o rato, certo? Certo. Ok, eu vou tentar pôr aqui no chat o link. Pelo menos para ir acompanhando, se calhar, ao vosso... Em princípio, vocês têm só permissões de visualização para não editarmos todos o mesmo, mas depois se fizerem File, Open in Playground Mode, eu acho que conseguem experimentar depois, ok? Depois digam-me se tiverem problemas. Eu vou colocar Ok, obrigado. no chat se conseguir. Okay. Ok, já coloquei. Luís, eu vou copiar para o YouTube o link. Está bem, ok. Ok, obrigado por isso também. Pronto, isto seguindo aquele modo de introdução ao Deep Learning, decidi trazer aqui, não complicar muito, não vou fazer, mas vamos utilizar de forma evolutiva um dataset. O dataset que trouxe foi muito simples, que é o MNIST, que são dígitos escritos à mão de 0 a 9, e geralmente é o Hello World do Machine Learning e principalmente do Deep Learning. Mas como eu expliquei também no final da outra apresentação para quem estava, 80% é trabalhar os dados. Estes dados, felizmente, como são dados de exemplo, já vêm bastante trabalhados, portanto a qualidade já é mais ou menos standard, os dígitos estão mais ou menos centrados na imagem, não há muitos erros desse tipo, mas mesmo assim nós vamos explorar um bocadinho dos dados e mostrar um bocadinho o que é costume. Pronto, o primeiro passo é sempre importar aqui os pacotes que nós vamos precisar. Eu vou destacar aqui o TensorFlow e depois o Scikit-learn, só porque nós vamos botar uma evolução de usar alguns algoritmos mais clássicos até chegar ao Deep Learning e algumas visualizações. Depois temos aqui algumas coisas só para manipular os dados de forma numérica, por exemplo, pandas, um NumPy, já devem conhecer para quem trabalha com isto, e algumas visualizações como Matplot, Lib ou o Seaborn. Okay? Não tem assim nada de especial. O TensorFlow, eu comecei a utilizar o TensorFlow na versão 0.12, portanto isto é vertiginoso ao longo dos anos como é que isto avança. Há diferenças muito grandes entre o 1 e a 2. Já vou explicar um bocadinho. Uma das grandes vantagens da 2 foi incluir já o Keras dentro do TensorFlow, de forma a ser a solução mais óbvia a utilizar. E pronto, depois assim já vou explicar um bocadinho mais à frente. Ok. Pronto, os dados vocês conseguem utilizar mesmo através do TF-Keras Datasets, é algo que está disponível a partir daí. Ele faz o download se vocês ainda não tiverem, mas é rápido. Ele diz que nos tem 60.000, ele divide aqui, o load data divide já em conjunto das imagens de treino e as anotações, ou os labels, por exemplo, o X e o Y, de treino e de teste, e vendo os tamanhos, nós temos 60.000 amostras de treino, 10.000 amostras de teste. Aqui vai um bocadinho contra aquilo que eu tinha dito de ter treino, validação e teste. Eu vou continuar a trabalhar com isto para simplificar, mas eu vou realçar que se tivéssemos a escolher parâmetros, etc., poderíamos, por exemplo, chegar a estes 10.000 e dividir 5.000 para validação e 5.000 para teste. Portanto, era uma coisa que, se fosse mais estruturada, era algo que poderíamos fazer. Okay? Eu aqui, não sei, se calhar vou permitir, se calhar é mais fácil de ser dinâmico, e assim, se alguém tiver dúvidas, se calhar levanta a mão e depois alguém permite que a pessoa entre ou não, pode ser. Ok.
Pronto, aqui vamos só visualizar. Eu vou pedir aqui para visualizar aleatoriamente, vou pedir aqui 9 amostras para visualizar, quer os dígitos, quer as labels que eles têm. E aqui é só o código para criar esta matriz de 3x3, neste caso. Pronto. Os dígitos são desta forma, estes são fáceis de identificar, 244, 330, 363. Portanto, tem todos a label correta. Aqui já vemos, por exemplo, este 6, tem aqui um artefacto que não é costume, mas se calhar este 6 tem uma perninha aqui extra, que se calhar fosse um bocadinho mais comprida, se calhar já nos fazia pensar que era um 4. Portanto, há aqui depois números que vão ser confusos e nós vamos ver como é que eles confundem o classificador. Okay, pronto. Tipicamente, as imagens, quando nós abrimos uma imagem, eles têm intensidades de pixel, não é, na matriz, de 0 a 255, que são inteiros sem sinal, unsigned integer, de 8 bits, mas as redes neuronais, tal como outros machine learning, geralmente é melhor se nós normalizarmos as features de todas na mesma escala, de 0 a 1, de menos 1 a 1. Pronto. E aqui fiz este código precisamente para nós sabemos, existem funções no scikit-learn para fazer a escala, por exemplo, de 0 a 1, e nós poderíamos usá-la, mas neste caso, nas imagens, como nós sabemos que a gama teórica é de 0 a 255, portanto eu consigo chegar aqui e dividir o treino e o teste por 255 e tenho os dados normalizados. Portanto, aqui para comparar, vamos ver, inicialmente o range era de 0 a 255, depois a transformação é de 0 a 1, como nós pretendíamos. Okay? Este é um passo geralmente muito importante e que às vezes, quando nós estamos a começar, esquecemos de o fazer e depois vemos que a convergência das redes não acontece tão rápido ou que não acontece todo. E pronto, um dos passos mais importantes é mesmo esta normalização. Tal como no machine learning também é importante para a maior parte dos algoritmos. Se calhar não para uma árvore de decisão, mas para muitos outros. Se nós tivermos, por exemplo, imaginemos com dados tabulares, que às vezes é mais fácil de explicar. Se tivermos a idade, que vai de 0 a 80 e tal anos em média, e depois tivermos a altura em centímetros, se calhar em metros é mais fácil, que vai de 1.40 até 2 metros, as escalas são diferentes. E há muitos algoritmos que, se as escalas forem diferentes, eles vão dar pesos às variáveis diferentes, ou seja, o peso da idade se calhar ia ter muito mais peso do que da altura. Okay? Portanto, a normalização é bastante importante em machine learning em geral, não só nas redes neuronais. Pronto. Uma das coisas interessantes que nós podemos fazer para conhecer um bocadinho os dados é ver, por exemplo, uma análise estatística ou fazer um PCA, uma análise de componentes principais. No fundo vai depender só de valores próprios, e não sei para quem tem algum background matemático, mas o que isso nos permite olhar é quais são as variações, ou que direções dos dados é que explicam mais da sua variância. Ok? E aqui isto não se precisam preocupar com a implementação, porque o scikit-learn já tem um package que nos faz mesmo isto. Eu aqui o que vou fazer só é pegar nas imagens que têm 28 por 28 pixels, que são quadrados, e vou colocá-las em 28 vezes 28 dá 784, então fico com um vetor de 184 valores e é este o reshape que faz. Portanto, vou chamar a versão flat dos vetores. Okay? Portanto, agora tenho 60.000 da parte do treino, tenho 60.000 linhas ou amostras por 784 colunas. Okay? Depois usei um PCA com 50 componentes ou 50 dimensões e transformei os dados de treino num resultado PCA. Pronto. Depois vou criar uma matriz com data frame, mas isto é só para facilitar os plots, não é algo necessário, e vou ver qual é a variância, por exemplo, que as 3 principais componentes explicam dos dados. Ou seja, se forem uns dados que têm pouca variância, as primeiras 1, 2 componentes são aquelas que explicam mais. E se calhar com 2 componentes nós conseguimos explicar 99% da variância.
Ou seja, se calhar em vez de precisarmos de ser quase 800 features, precisamos só de 2 para explicar. Neste caso, das 50 que eu calculei, vou ver que a primeira, que é a que tem mais, tem quase 10%, e a segunda tem 7% e a terceira tem 6%. Portanto, aqui não tem, ou seja, existem muitas variáveis importantes para explicar. E aqui cada variável é um pixel. Portanto, se vocês voltarmos aqui, é normal que se calhar os pixels dos cantos não tenham muita variabilidade, né? Não contribuam muito, mas se calhar aqui nos eixos e nos centros, etc., sejam pixels com variações, ou seja, em direções com uma variância importante. E, portanto, sejam bastantes pixels com uma elevada variância. Pronto, agora com este dataset eu consigo já fazer o plot das duas principais componentes do PCA e a cor vai ser a label, ou seja, o número do dígito. Okay, peço desculpa. Okay. Não demora muito, depois vocês podem correr isso ao vosso ritmo do vosso lado. Se alguém tiver experimentado e tiver problemas com o Playground Mode, digam-me, por favor. Ok, pronto. Isto são com duas componentes daquelas 50 que o PCA calculou, e o PCA faz uma combinação das 700 e tal que eu tinha dado de input, mas nós já vemos aqui, claramente, há aqui alguma separação dos dígitos, certo? Nós vemos aqui os uns aqui mais presentes nesta nuvem. Se calhar aqui vemos os sets, e aqui se calhar temos alguns sets que são parecidos a uns, então são aqui vizinhos. Aqui vemos aqui muitos verdes, aqui não sei se será os 2 e os 3, e aqui os 4, e aqui os 9 mais separados. Okay? Portanto, aqui já conseguimos fazer uma separação mais ou menos visual. Claro que se fosse fazer um classificador com base nestas duas dimensões, não iria ser nada para ir além, porque existe aqui muita confusão nesta zona aqui, mas se calhar algumas zonas já conseguia separar minimamente bem. Okay? Isto só para nos dizer que nem com Deep Learning nós devemos descurar este passo de entender os dados. Okay? Outra forma de fazer a redução de dimensionalidade, foi o que nós fizemos com o PCA, é usar o TSNE. Depois disse aqui alguns links para explorar, eu não vou estar a entrar em muito detalhe, mas isto são operações já não lineares, ao contrário do PCA, que otimizam aqui a distribuição das amostras para que sejam mais separadas. Como isto é mais pesado computacionalmente, eu não vou usar as 60.000 amostras para correr, vou deixar já aqui a correr, vou utilizar só 5.000, ok? Isto depois tem alguns parâmetros, eu vou querer mostrar em 2D, vou escolher aqui só duas componentes, o Verbose 1 é só para explicar, só para nós vermos aqui o que está a acontecer, e depois isto tem a ver com a convergência do algoritmo, mas vocês podem deixar os valores que vêm por default e fazer o fit transform, ok? Aqui uma nota, é que eu estou a fazer a transformação, não estou a fazer aos dados originais, 60.000 por 784, estou a fazer aos 5.000 por 50, pelo que fiz no PCA. Isto só para efeitos de simplificação. Vocês podem fazer sobre um resultado ou sobre o original. Okay? Vou fazer outra vez a mesma data frame que fiz para cima, desta vez para o TSNE, só para ajudar aqui a figura, que também é muito parecida. Mas vão ver a diferença nos resultados. Ou seja, agora aqui, ok, já conseguimos com duas componentes separar quase tudo de forma muito limpa. Né? Nós temos aqui os uns, temos aqui uns 3 que se calhar são mais próximos de 2, se calhar são aqueles 3 que são mais, que têm a parte de baixo muito mais fechada e que se calhar mais próximo aqui dos 2. Aqui os 9 bem separados. Aqui diria que são 7 e 8, ou seja, o 7 e o 6. Ele aqui tenta separar. Aqui a questão da interpretação disto é que eu não consigo interpretar, não consigo, ao usar um classificador para separar isto, pode levar a resultados errados, porque este TSNE é uma otimização que foi feita para a visualização. Ou seja, estes grupos que nós estamos a encontrar aqui podem não ter significado naqueles dados concretos, mas ajudam-nos a perceber
quão fácil ou complicado será um dado problema. Ok, isto tem imagens por baixo, mas pode ser dados tabulares, pode ser sinais, pode ser o que for. Logo consigamos extrair algumas features num vetor, isto funciona. Okay? Então vamos começar agora a fazer classificação dos dígitos. Então, primeiro trouxe aqui, vou já começar aqui a correr, trouxe o K-Nearest Neighbor, vocês já devem conhecer, é um algoritmo muito clássico, que, seguindo um ditado muito antigo, eu gosto de fazer a analogia, é o diz-me com quem andas, dir-te quem és. Ou seja, nós vamos olhar para os vizinhos de uma dada amostra e se a maioria for de uma classe, eu vou dizer que a classe daquilo provavelmente também é aquela. Okay? Geralmente, dependendo, se for um problema bastante linear, ele tem bons resultados. Se começarmos a ter problemas mais complexos, este algoritmo não é dos mais poderosos. No entanto, é simples. Aqui eu estou a usar do scikit-learn, portanto só temos que definir o método, fazer um fit com o x do treino. E aqui também como isto também ele não há treino, ou seja, isto aqui, o KNN não treina, portanto por isso diz-se que é um treino preguiçoso, porque o que ele faz é guarda em memória as amostras de treino e depois para cada amostra precisamos fazer previsão, quando queremos fazer aqui o KNN predict do conjunto de teste, ele vai ver para cada amostra de teste quem são os vizinhos, neste caso 3 vizinhos, e ver qual é a classe maioritária. E, portanto, é computacionalmente mais pesado e, portanto, eu vou usar aqui também só 5.000 amostras para nós não ficarmos aqui a estar toda à espera. Okay? Portanto, aqui uma das coisas que não falei há bocadinho é como é que nós avaliamos um classificador. Uma das melhores formas não é a accuracy. A accuracy é a taxa de acerto, ou seja, se eu digo que tenho 93% de accuracy, quer dizer que ele acerta 93% das vezes nos casos corretos, para todo o dataset. Mas quando falamos de um dataset que tem 10 classes e, principalmente, eu aqui vou dar um exemplo, em saúde, quando estamos a fazer, por exemplo, diagnóstico de cancro, em que estão a crescer, mas felizmente a proporção de cancro na população ainda é muito baixinha. E estamos a falar, por exemplo, de um dataset em que tem 98% normais. Se eu tiver 97% de accuracy, é péssimo, porque está abaixo da população, da percentagem de população normal. Se eu tiver 98% é igual, mas se calhar está a classificar tudo como normal, não me interessa. E, portanto, nós costumamos usar não só para a accuracy, mas para métricas de classe, como o recall e precision, ou seja, a sensibilidade e a precisão, e o F1 que já falei há bocadinho, que é uma média harmónica destas duas. Ok? Pronto, aqui só explicando um bocadinho o que é que isto significa. Isto significa, por exemplo, dos uns, todos os uns que haviam no dataset foram classificados como uns. Mas nem todos os dígitos que ele classificou como 1 eram uns, e daí que a previsão seja 90%. Ou seja, ele é sensível, é altamente sensível a uns, mas não super preciso. Okay? Vou repetir. Se quiserem interromper com alguma dúvida, estejam à vontade. Pronto. E aqui, este F1 dá-nos um equilíbrio. Portanto, aqui não é exatamente a média, porque seria 95 entre 90% e 100%, mas é uma média harmónica que nos dá aqui alguma intermédia. Pronto. A melhor maneira, às vezes, de olhar para um resultado é para a matriz de confusão. A matriz de confusão dá-nos todas as classes reais e as classes previstas, e o que nós queremos é que todos os zeros sejam previstos como zeros, os uns sejam previstos como os uns. Portanto, idealmente, esta matriz de confusão vem preenchida só na diagonal. Na prática, não é sempre isso que acontece, e nós temos alguns erros, mas a matriz de confusão diz-nos que tipos de erros é que estão a aparecer. Ou seja, se eu olhar aqui para as células que têm mais representatividade, eu vou ver, por exemplo, aqui com 50 instâncias, eu vejo que há 50 quatros que foram classificados como novos. E podemos pensar que o 4, às vezes o 4 nós fazemos assim mais fechado, e se os dois topos do 4 estiverem um bocadinho mais fechados, é mais ou menos previsível que fosse ser confundido com um 9. Okay?
Aqui temos também 40 5 que foram previstos como 3. Aqui às vezes aquele 5 que nós fazemos, às vezes pode parecer meio 3 ou quase um 3 completo, então também são duas classes que nós percebemos que podem ser confundidas e assim por diante. Okay? Os 8 têm muita confusão, os 9 também têm alguma. Portanto, olhar para uma matriz de confusão é sempre uma boa ideia quando nós estamos a avaliar um classificador, seja ele um KNN, uma rede neuronal, etc. Eu vou usar para todos os classificadores que nós mostramos hoje, vou usar este tipo de resultados para manter consistência. Outra coisa que fiz foi uma função aqui que nos mostra visualmente alguns erros. Okay? Aleatoriamente mostra-nos, por exemplo, 16 erros. Pronto, e aqui mostra-nos alguns erros, por exemplo, este 9, que até era facilmente, para nós, facilmente previsto como um 5, como um 9, ele previu que era um 5. Se calhar, se eu tapasse aqui este bocadinho, se calhar já podemos ver onde é que ele poderá ter interpretado como um 5. Por exemplo, 7 e 1 às vezes é complicado distinguir. Estes 8 mais magrinhos, estes 9, lá está, este 9 quase fechado, este 4 quase fechado aqui, previsto como um 9, ou este 4 quase fechado como um 9. Alguns são fáceis de entender porque é que ele confunde, outros nem tanto. São erros normais que nós temos que estar à espera. Pronto, agora se calhar vamos experimentar, nós tínhamos isto aqui 93% de accuracy total, e agora vamos se calhar esperar com o suporte Vector Machine. Pronto, um MSVM, também não vou entrar em muito detalhe, porque o tutorial não é sobre SVMs, mas que ele tem uma representação das amostras num espaço e depois tenta arranjar uma superfície que melhor separa os dois espaços. Neste caso, ele vai separar os zeros de todos os outros dígitos, depois os 1 de todos os outros dígitos, os 2 de todos os outros dígitos, e depois faz uma combinação, ok? E ficamos ali com 9 superfícies. Pronto, fazemos também o fit só com 5.000 amostras, vou pôr já a correr que demora aqui um bocadinho, e com as anotações do treino. E depois vou fazer o mesmo predict para o conjunto de teste e fazer o que fiz acima, o Classification Report, para ter precisão, sensibilidade, o F1 e a matriz de confusão. Pronto, aqui temos uns segundinhos, não sei se alguém quer deixar alguma pergunta. Senão vou avançando. Ok? Pronto, aqui temos já o report. Nós vemos aqui, neste caso, isto depois tem alguma aleatoriedade, como é que ele representa, porque estas amostras são retiradas de forma aleatória. Ontem estava-me 94%, hoje está-me a dar 91%. Pronto, tem a ver com as amostras que nós usamos para o treino. Se calhar se usássemos as 60.000, isto ia crescer, mas tínhamos que esperar aqui muito mais tempo e não é o ideal. Pronto, aqui se olharmos para as confusões que são feitas, pronto, os 4 como 9 continuam, aqui os 5 como 3 também continuam, aqui os 9 como 4, em vez de ser 4 como 9. Pronto, temos aqui os tipos de erros vão tendencialmente ser parecidos. E é isso que vamos ver agora, também com mais uma matriz de alguns erros. Ver se aparece aqui algo interessante. Pronto, aqui este 9, que está mais deitado e tem aqui mais esta perninha, pode ter confundido com o 2. Aqui não podemos esquecer que estamos a usar a imagem, não como imagem, mas como um vetor, ou seja, cada linha, esta imagem é desdobrada assim num vetor de quase 800 entradas. E, portanto, este pixel que está aqui perto daqui, deixa de estar perto. E, portanto, a lógica que para nós faz uma imagem, num vetor pode deixar de fazer sentido, ok? E, em consequência, para o classificador. Pronto, agora, finalmente, entramos aqui no Deep Learning, que era o que nós queríamos, já quase meia hora passada. Pronto, então vamos construir a nossa primeira rede neuronal para classificar estes dígitos. Pronto, eu trouxe aqui a API mais user-friendly do TensorFlow, a partir do 2, como eu disse, é o Keras. Nós antes podíamos usar o Keras com um backend de TensorFlow, mas a partir do TensorFlow 2.0 já é a API preferível para usar o TensorFlow, já é tf.keras. Okay. Nós podemos fazer. Portanto, o Keras tem várias maneiras de construir modelos, eu vou explicar aqui uma, depois tenho
outro notebook, se der tempo, vou passar para vos explicar um bocadinho. Mas geralmente os modelos que nós fazemos de Deep Learning são sequências de camadas, ok? Nós podemos ter vários tipos. Lembram-se do outro exemplo que dei há bocado dos veículos. Nós tínhamos convolucionais, max pooling, convolucional, max pooling, e depois tínhamos as fully connected, ou as densas no final, para a classificação. Mas geralmente nós passamos aqui um fluxo sequencial. Ok? Depois podemos falar mais à frente, em vez de sequencial podemos ter alguma coisa que se divide e depois volta a encontrar-se, mas não vou complicar agora. Pronto. Então aqui eu já tinha feito ali em cima um flat para vetor das imagens de 28 por 28 para serem um vetor, ok? Mas eu aqui vou acrescentar para mostrar que podem fazer isto, em vez de ser fora, podem fazer na própria rede, podem incluir uma layer que a única coisa que faz é fazer este flatten, ou seja, achatar a imagem num vetor. E as imagens que entram são do tamanho 28 por 28. Okay? Neste caso, vamos fazer, que era o que eu falei há bocadinho, que isto basicamente é um MLP, em que nós vamos ter uma rede densa ou fully connected de 128, ou seja, nós aqui temos 784 de input, depois temos uma rede que tem 128 neurónios e uma ativação ReLU, aquelas que eu falei, que tem quase 0 na parte negativa e linear na parte positiva. E depois temos a camada de output, que tem que ter o número de classes. Quantas classes temos? 10 dígitos. E a ativação, eu aqui escolhi a softmax, porque quero ter a probabilidade de cada dígito. Ou seja, quero saber se é 90% 9 e 10% 4, etc. Então aí conseguimos fazer a ativação softmax. Podiam não dar nenhuma ativação e adicionar e fazer assim, podíamos fazer assim, e adicionar aqui uma layer, uma softmax. As duas vão dar ao mesmo, ok? É só voltar aqui. Pronto. Depois de construído um modelo, em que temos as camadas todas direitinhas, os parâmetros cá dentro, o número de neurónios, as ativações, o tamanho do input, etc, etc, vamos compilar. Imaginem que estão a escrever código e depois querem compilar o código, isto é a mesma analogia. Então, temos aqui algumas escolhas para fazer. Okay. Se lembram, nós precisávamos sempre de uma função de custo, ou uma função de loss. Aqui, como estamos a falar, se fosse regressão, podíamos estar a falar do erro médio quadrático, por exemplo, MSE. Neste caso, estamos a falar de classificação, 10 classes, mas classificação. Então, vamos usar uma das losses do TensorFlow, que é a Sparse Categorical Cross Entropy. Eu falei há bocadinho dessa entropia categórica. Neste caso, o sparse é porque eu estou a dar as labels, as anotações como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Outra maneira de dar as classes, imaginemos que temos multilabel, ou seja, uma coisa pode ter várias anotações ao mesmo tempo, não é? Imaginemos uma pessoa pode ter várias profissões, etc. E aí pode ser pessoa, pode ser part-time enfermeiro e part-time data scientist. E aí podíamos ter um vetor de zeros e uns, em que uns estariam presentes naquela classe em que se verificava. Okay? Neste caso, como só temos uma classe, usamos este sparse categorical cross entropy. E aqui vou também explicar um bocadinho esse from logits. Isto vem por default. O que interessa é que, se vocês aplicarem um softmax, vem uma probabilidade. Se vocês não aplicarem nenhuma ativação aqui à última camada, vem o que se chama os logits, que são números que têm uma escala muito diferente. O softmax pega nessa escala e transforma de 0 a 1. Portanto, se não tivéssemos aqui este softmax, se fosse assim, vocês teriam que pôr aqui from logits true. Ok? E depois, se quisessem a probabilidade, teriam que calcular lá em cima. Só para vermos aqui várias possibilidades. Além disso, além da função de loss, precisamos de um otimizador. Né? Eu falei do backpropagation, do gradient descent, daqueles passinhos à procura da melhor direção do erro. Existem vários algoritmos
de otimização, que eles chamam Optimizer. Existem alguns disponíveis, geralmente não é algo, isto depois se vocês quiserem espremer ao máximo a melhor performance, etc., vale a pena variar, mas eu diria que, por exemplo, começar com o Adam, que é um dos mais evoluídos, que é adaptativo, geralmente é uma boa escolha para começar. Existem outros como o RMS Prop, SGD, que é o clássico. Então, existem várias opções que vocês podem tomar, mas eu aqui sugiro começarem pelo ano. Pronto. Outra coisa que vocês querem ir acompanhando ao longo da evolução do treino é uma métrica. Não é? Eu aqui vou simplificar e vou usar, o dataset é balanceado, portanto vou usar a accuracy, podiam utilizar outras métricas que o TensorFlow disponibiliza. Podem utilizar a precision de uma dada classe, podem usar a precision ponderada ou a sensibilidade, o F1, podem usar várias, etc. Eu aqui, só para simplificar, vou usar a accuracy. Pronto, depois vou ver só um sumário do modelo que nós construímos e depois vou fazer o fit. O fit é onde ele faz exatamente a aprendizagem. O que é que ele precisa para aprender? Precisa das imagens, que são o X-Train. Aqui recordo, como tenho o flatten cá dentro, não é a versão flat, vou dar a versão original de imagens, 60.000 por 28 por 28, né? Que conseguem ver aqui, acho eu. Depois temos o Y-Train, que são as anotações, que tem só um vetor com 60.000, cada entrada tem se é 0, 1, 9, 4, etc. E depois posso dar também algum dataset de validação para ir acompanhando a performance ao longo das épocas. Aqui, como não temos validação, vou-lhe dar o conjunto X-teste e Y-teste. Finalmente, existem outros parâmetros que não vou discutir, mas este número de épocas é importante este número de épocas é o número de passos a um dataset inteiro que ele vai ver, ou seja, nós vamos passar 10 vezes pelo dataset de treino, ok? Porque de umas vezes para as outras os pesos vão estar atualizados de forma diferente e, portanto, ele beneficia em ver o mesmo dataset várias vezes, ok? Então, é isso que nós chamamos por cada época. E isso vai nos dar um histórico que depois vamos ver mais à frente. Portanto, agora vamos treinar este modelo. Vocês depois podem decidir nos settings do notebook correr com CPU ou GPU. O GPU é mais rápido. Isto aqui é só um resumo dos parâmetros que ele vai aprender. Portanto, nós temos cerca de 101.000 parâmetros. De onde é que eles vêm? Vêm destes 784 inputs vezes os 128 nós, vezes os 10. Portanto, temos aqui esta multiplicação que dá 100.000 e depois temos mais 1.290 parâmetros, portanto, que dá 101.770. Aqui vemos as épocas a andarem, vemos a loss de treino, a accuracy de treino e depois os mesmos, a loss e accuracy de validação. O que vemos aqui é a accuracy começar no 92%, depois subir 96, 97, 98, 98, 99, 99 e tal. Ok? Quer dizer que ele está a aprender no treino e ao mesmo tempo interessa-nos olhar para a validação, que começou logo nos 95, 97, 97, ok. Aqui o que vimos foi que a accuracy no treino chegou aos 99,45% e aqui na validação, se calhar onde teve mais alto foi aqui na época 7 e que já não aprendeu muito mais daí para a frente. Okay? Portanto, aqui quando isto acontece em larga escala, em que o treino continua a melhorar e a validação já não, pode estar a acontecer um overfitting. Okay? Se calhar podíamos diminuir aqui o número de inputs, etc. Mas aqui convém recordar que nós estamos a usar isto como um vetor. Okay? Então perde-se ali aquelas relações geométricas e de vizinhança na própria rede. Ok? Pronto, aqui há alguma dúvida nesta sequência? Ok, vou continuar. Pronto, eu aqui só para continuar, este modelo é TensorFlow, não é Scikit-learn como os outros, mas nós podemos enganar o Scikit-learn e o que fiz foi uma classe estimator que interessa é ter esta assinatura, mas quando ele faz um predict,
vai fazer o predict e depois dá-nos a previsão, que é o argumento máximo da probabilidade. Isto é só por conveniência, não é nada obrigatório. Pronto, eu aqui o que podemos fazer, e que ele faz cá dentro depois, é fazer um model predict das imagens de teste. Isto dá-nos a probabilidade de ser uma classe, né? E depois o que nós podemos fazer é tirar qual é a classe que tem a probabilidade máxima. Isso dá-nos as previsões do mesmo. Ou seja, se ele tiver 90% para a classe 9, então o argmax vai nos dar 9. Se ele tiver 70% para a classe 4, vai ser a classe com maior probabilidade, então vai dar classe 4. Okay? Então aqui conseguimos também fazer o que fazíamos antigamente nos outros classificadores, que é um report, a confusion matrix e os erros, e 16 erros. Ok, pronto. Aqui vemos, em relação tínhamos 93%, 91%, já estamos acima, já estamos nos 98% e qualquer coisa, de accuracy, e olhamos para aqui, está tudo perto, 97%, 96%, 98%, 99%, portanto, está tudo muito, subiu ainda significativamente. Aqui na matriz de confusão, nós antes tínhamos algumas classes de erro com 50 e tal, 40 e tal erros, aqui se calhar se for procurar o máximo, fora das diagonais, claro, se calhar são 15. Temos 15 5 que foram classificados como 3. Okay? Os 9 e os 4 continuam a aparecer aqui, mas se calhar muito menos do que antes. Não é? Pronto, aqui vou dar aqui alguns erros. Pronto, aqui se calhar já vemos coisas mais estranhas a acontecer. Pronto, aqui este 8 como 3 para nós é fácil, mas para ele, se calhar se apagássemos aqui este bocadinho, se calhar conseguimos compreender. Aqui, por exemplo, este 8 meio apagado, isto não é bem um 8, não é um 8 muito bem feito. Este 2 também não é um 2 muito bem feito. Este 9 também está quase apagado, portanto, até conseguimos compreender que seja um 7. Ok, este como um 9. Pronto, tem aqui alguns erros aceitáveis. Pronto, então agora, finalmente, eu sempre falei de imagens, tenho falado de convoluções ou de redes convolucionais. Pronto, é isso que vamos fazer agora. Pronto, até agora tínhamos uma rede densa com só uma camada escondida, não era muito deep, mas pronto, o dataset é simples o suficiente. Mas, no entanto, estas convoluções, como eu expliquei há bocado, são camadas que foram mesmo desenhadas para lidar com imagens de forma mais efetiva e de forma mais eficiente também. Mais parecido com o que o nosso cérebro faz. Eu aqui preciso só de fazer uma coisa, que é as CNNs estão à espera sempre de canais, ou seja, então no RGB, por exemplo, nós teríamos 3 canais, isto aqui como não tem nenhum canal, era só 28 por 28 pixels, eu vou adicionar uma dimensão extra a explicitar que tem um canal, ok? É só isto que isto faz. E agora vamos construir outro modelo, vou utilizar também a parte da API sequencial do Keras, mas agora temos mais algumas layers, ok? Começamos com um input de 28 pixels por 28 pixels por um canal. Se fosse RGB seria 3 aqui em vez de 1. E aqui já não estou a usar flatten, ok? Já não estou a usar um vetor espremido a partir da imagem. Estou a usar a mesma própria imagem, 28 por 28 por um canal, ok? Depois vamos fazer passar por sequências de convolucional 2D, max pooling, convolucional, max pooling. E podia repetir. Se tivéssemos imagens mais complexas, se calhar precisávamos de mais repetições destas convolucionais e max pooling, ok? E aqui chama a atenção para o kernel size e para a ativação. A ativação, vocês viram, voltei a usar a ReLU, que geralmente será aquela que vocês mais vão utilizar nas camadas intermédias, por exemplo, as convolucionais. O kernel size pode ser algo que vocês tenham que fazer algumas experiências. Eu estou a usar aqui um 3x3, ou seja, isto é aquela lupa que eu falava há bocado, vai ter um tamanho de 3 pixels por 3 pixels, que é um quadradinho pequenino, mas que numa imagem de 28 por 28 até é significativo. Okay? Se tivermos uma imagem, como temos um modelo que trata de imagens grandes, de satélite, de 1200 por 1200, se calhar o kernel tem que ser, para ter alguma
característica a extrair relevante, provavelmente o kernel será bastante maior. Quando estamos a falar de imagens e modelos assim, vão ser muito mais pesados, vão treinar se calhar durante alguns dias em GPUs, etc. Mas nós estamos a falar de imagens pequeninas para correr aqui em segundos para vocês verem e, portanto, temos imagens de 28 por 28 e um kernel de 3 por 3. Um max pooling a seguir, como eu disse, serve para diminuir a resolução, fazer aqui quase um redimensionamento, e um 2 por 2 quer dizer que ele vai dividir num fator de 2 nas duas dimensões, no x e no y. Ou seja, as dimensões que saíram daqui são passadas para metade com este max pooling. Depois passamos para a nova convolução e depois para metade com o novo max pooling. Ok? Vou só destacar aqui nós tínhamos, por exemplo, nas densas, nós temos aqui o número de neurónios. Aqui não é bem o número de neurónios. Este parâmetro é um número de filtros que nós queremos aprender. Quanto mais filtros vocês derem uma convolucional para aprender, mais características ela consegue extrair. Ou seja, imaginemos que destes 32 filtros da primeira level, ela vai encontrar ali alguns campos, algumas curvas do 2, do 3, do 9, algumas retas do 1, do 7, da perna do 4. Ok? Consegue encontrar ali algumas coisas. Se calhar, como os dígitos são simples, não há assim muito para apanhar, 32 se calhar é mais que suficiente. Se calhar, noutros problemas, tem que começar com 256, qualquer coisa assim. Uma prática comum que se costuma fazer é estes números terem potências de 2. Isto tem a ver só com otimizações nas GPUs, etc. Mas depois é algo que fica na cabeça. Nós fazemos sempre potências de 2. Ok? Já falei aqui dos parâmetros. Depois lembram-se daquela sequência de imagem que mostrei da classificação de veículos. Então tínhamos aqui estas camadas, são todas de extração de features, de aprendizagem das variáveis, das características da própria imagem, e depois precisamos de um ramo de classificação. Aqui o que vou fazer é só fazer um flatten, que isto vem uma matriz ainda, faço um flatten para um vetor de características e depois fazemos um multilayer preset normal. Podemos ter uma dense de output, podemos ter aqui outra dense, até vou pôr só para ver como é que fazemos, e aqui vou pôr uma dense, é suficiente, se calhar 64 neurónios, e aqui a ativação com uma intermédia, ReLU. Ok? E aqui um dense de 10. Tenho aqui uma linha comentada que é para mostrar depois o efeito, vamos ver primeiro sem ela, que é o dropout, eu já explico um bocadinho o que é que ela faz. Okay? Temos o nosso modelo CNN, temos que fazer como há bocadinho, compilar com uma escolha de otimizador, de loss e metrics. Aqui mantivemos tudo igual, portanto vou manter o Adam, vou manter a Sparse Categorical Cross Entropy, sem ser logits, porque eu tenho aqui o softmax, portanto, from logits false, que é o que vem por default se não puserem nada, e vou continuar a olhar para a accuracy. Fazer um summary e depois fazer o fit, outra vez com os dados de treino, que nesta altura já são aqueles que têm a dimensão extra, que ele está à espera do canal, e o mesmo para a validação. Okay? Outra vez 10 épocas para comparar. Vamos pôr a correr. Ok, agora temos aqui, estão a ver, parece que temos muito mais camadas, mas como eu disse que algumas coisas destas são partilhadas dos pesos, não há um fator multiplicativo tão grande. E então o outro tinha temos que confirmar aqui, este tinha 101 mil parâmetros e este não tem muitos mais. Embora consiga explorar esta parte mais, tem 121 mil, ok? Que ainda é pouco. E agora vemos aqui várias épocas. Ele a treinar um bocadinho mais lento do que a outra rede que era mais simples, mas mesmo assim é rápido o suficiente para acompanharmos. E, por exemplo, vemos aqui a accuracy da validação, começa já acima dos 98. E a de treino, que há bocado começava nos 92, começa já nos 95. Então, já temos a de treino aqui acima dos 98, aqui quase nos 99, que nunca tinha chegado lá em cima. Aqui, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto esperamos aqui para acabar estas épocas, força. Não sei se
se alguém já tinha experiência também com estas redes, ou se tinham só experiência com machine learning mais clássico, que prefiram que repita algum ponto, etc., estejam à vontade. Devem estar. Desculpe, eu não consegui ouvir, só consegui ouvir o início. Estava a dizer que devem estar todos muito cansados e daí certo que estão. Mas o dia é comprido, né? Exatamente. Ok, mas também está quase a acabar aqui. Pronto, já vemos aqui que está consistentemente acima dos 99. E que o treino também está quase a bater nos 100%. Tem aqui só algumas amostras, estamos aqui nas décimas de percentagem. Pronto. E aqui vemos aqui uma oscilação, voltou a descer dos 99, voltou a subir, então vemos aqui uma oscilação da validação. Ok, já treinou, já temos aqui o nosso modelo treinado. Vou fazer aquilo só para poder chamar no mesmo. Ter as previsões, outra vez as previsões do teste, do set de teste, e tirar qual é a classe que maximiza estas confianças, esta probabilidade, para ter as previsões, e mostrar o que tinha mostrado antes. Vamos só olhar para o report matriz de confusão. Pronto, aqui não se vê nas décimas, mas estaria ligeiramente melhor. Aqui em termos de erros está também muito parecido, também em termos de erro está muito parecido. Deixa-me só confirmar aqui. Ok, aqui estava uma coisa mal, que eu estou a usar este módulo CNN. Vou ter que recorrer a este outra vez. Ok, já está aqui nos 99. E a matriz de confusão, se calhar olhamos agora para o máximo, talvez seja aqui estes 8, que são 8 amostras de 2, que foram classificadas como 7. E aqui se calhar são aqueles 2 que não têm bem a última perninha fechada, por exemplo, ok? Temos erros ainda com menor quantidade. Temos aqui já algoritmos que têm 100% de precisão, outros que têm 100% de sensibilidade. Okay? Então temos um resultado ainda melhor porque já explora a forma como nós estamos habituados a olhar para a imagem, que é olhar para a imagem, nós olhamos eles não olham como um todo, mas nós olhamos, por exemplo, que estes pixels são vizinhos destes, e não desligamos tudo num vetor. Portanto, aqui já começam a aparecer aqueles exemplos mesmo mais estranhos. Por exemplo, este 6, isto não é bem um 6, isto de facto ele classificou como 5, se calhar também para nós não sei o que é que diria. Por exemplo, este 2 que não tem a perna fechada e tem esta coisa quase fechada, ele previu como um 0. Este 0 ele previu como um 8 e tem aqui um artefacto que pode ter havido nos datasets. Por exemplo, este 4 que é um 8 aqui, não percebo muito bem porque é que ele errou, mas este 5 previsto como um 9, conseguimos prever porquê. É? Ou este 7 que tem aqui esta perna muito esquisita, ou este 6 que é quase um 0, este 6 que é quase um 1, de facto, este 3 está quase fechado, este 6 tem uma barriga muito grande. Pronto, são erros que nós já conseguimos perceber porque é que a rede está a fazer, ok? E agora vou mostrar aqui os gráficos de accuracy e de loss. Pronto, e aqui o que vemos, por exemplo, da accuracy, é que o conjunto de treino está sempre a subir ao longo das épocas, até a décima, enquanto que a validação trema aqui bastante, etc. Pronto, isto é um comportamento que se começarem a utilizar estas coisas, vão começar a ver constantemente. E na loss, o que queríamos ver era as duas a decrescer, geralmente a validação começa acima, aqui até começou abaixo, mas o que nós costumamos ver é isto assim, mas já vemos que está a haver aqui um afastamento, e então isto o que é que pode ser devido? É overfitting, ou seja, nós estamos a tender a aprender demasiado bem o conjunto de treino e o modelo deixa de generalizar tão facilmente para novos dados, para o conjunto de teste ou de validação neste caso. Pronto, uma das formas de combater isto é introduzindo uma camada que já falei há bocadinho e estava comentada, que é esta dropout. Okay?
esta dropout o que vai fazer é apagar aleatoriamente 50% das ligações. De cada época, de cada vez que passa aqui, ele vai apagar nós diferentes. Isso evita a que certos caminhos completos da rede sejam memorizados. Ele obriga, é quase como alguém está a andar de bicicleta, tem as rodinhas, não é? E nós vamos fazendo, ok, agora mete um obstáculo à tua frente, se calhar já não consegues memorizar tão bem, tens de estar ali à volta. Agora mete outro obstáculo ali à frente, agora se calhar liga-te a mangueira para tentar te meter abaixo. Pronto, vamos complicando aqui a vida um bocadinho ao treino, se calhar o treino não é tão rápido a chegar ao máximo que consegue, mas obriga a rede a ser mais generalizável, a conseguir lidar com novos dados de uma forma melhor. Okay? Vou voltar a compilar, espero que isto não dê erro. Ok, vou dar outra vez margem para perguntarem enquanto esperamos pelas 10 épocas. Se lembrarem, há bocadinho já começava nos 97 e agora já começa nos 94, enquanto que a accuracy continua forte. Mas se calhar agora, idealmente, isto muda de cada vez que se corre, mas idealmente o que vamos ver é menos oscilações na accuracy de validação. Se calhar não vemos chegar tão alto na accuracy de treino, mas também não nos interessa só aquilo que conhece o conjunto tem, interessa-nos o conjunto de validação e de teste, que é o que nos dá a perspectiva de como é que o modelo se vai portar na vida real. Ok? Se calhar aqui já chegamos aos 99,14, nunca tínhamos chegado antes, aos 99,22. Okay? Pronto, isto com uma simples técnica de dropout. Isso é uma técnica, uma ideia muito simples, mesmo quase de desligar conexões para evitar que ele memorize. Uma técnica muito simples, mas que é muito eficaz nas nossas experiências. Então, o dropout melhora a generalização. Exatamente. É mesmo o dropout. No Deep Learning é uma das técnicas usadas para evitar o overfitting. Precisamente porque obriga a rede, no treino, a arranjar alternativas. Okay? É uma ideia que faz sentido se nós pensarmos também na forma como nós aprendermos. Né? Se nós geralmente, se pudermos aprender um atalho, nós vamos por ali. Se nos derem as voltas, ou se o professor nos der ali as voltas, conseguimos generalizar mais ou melhor para novos exercícios, mas se calhar demoramos um bocadinho mais a aprender. Okay? Ele aqui ficou consistentemente acima dos 99. Aqui volto a correr. Ok, vou só ver aqui, tínhamos 8 no máximo, agora voltamos nos 8, mas é um erro diferente, em vez de ser dos 2 e os 7, volta a ser dos 9 e 4. Portanto, aqui olhando, só temos aqui os tais, alguns muito esquisitos, alguns nem tanto. E aqui vou fazer, ou seja, temos aqui a accuracy que tínhamos antes, não é? Agora vou recorrer e reparem como é que ele, espero eu, a diferença que faz. Ok? Já viram? Pronto, a validação já está muito mais estável, acompanha muito mais facilmente, já estão a convergir os dois aqui. Okay? E aqui na loss também tínhamos aqui a começar a desviar, se continuássemos a treinar, isto se calhar baixava um bocadinho, este se calhar começava a disparar, e se eu correr este outra vez, pronto, vemos aqui muito mais estável. O facto de, normalmente em muitos problemas reais, a performance de validação, a curva da loss validação é superior à de treino. Geralmente a curva laranja está acima da azul. Neste caso, não, porque depende de como é que nós estamos a fazer. Existem muito mais dados de treino, são menos dados de validação, portanto, por coincidência, como ele só avalia isto no final da época e isto vai avaliando a meio, é a média, portanto, ele no final da época, neste dataset, consegue estar melhor pela quantidade de dados. Outro lado é o próprio dropout vai dificultar a vida ao treino para facilitar a vida à validação. Portanto, isto pode acontecer. Mas normalmente a curva laranja vocês vão ver acima da curva azul e com alguma distância. Ok? Pronto. Alguma pergunta sobre estes métodos?
Professor André, no dropout, o melhor valor é tentar o error test ou é um valor predefinido para definir a melhor performance? Temos que fazer o error test ou existe um valor tipo que recomenda? Aqui, este 0.5 que está aqui, este parâmetro? Sim, esse parâmetro. Seja, como é que... Sim. Sim, este parâmetro também lá está. Aí a melhor forma é experimentar e ver o impacto na validação, no conjunto de validação. Geralmente costuma estar entre 30% e 70%. Okay? Há pessoas que depois são mais brutas e metem lá 25% ou 80%. Isto implica, 50% implica, de cada vez que passa lá, desligar metade das conexões, ok? Meter os pesos a zero. Exato, exato. Se for 80%, ele faz isso 80% da rede. É um dropout mais agressivo. E aí, se calhar, se fizerem um dropout muito elevado, o que vão ver é que o training vai ser mais complicado. A curva do training, se calhar, fica mais assim, leva mais tempo a chegar à convergência, ok? Portanto, é sempre ali um trade-off. Pronto, mais algumas perguntas, porque eu não sabia, pronto, quanto tempo é que ia gastar nisto, e depois trouxe outro notebook, que se calhar não consigo explicar com todo o detalhe em meia hora, mas queria só mostrar um bocadinho. Este é meu, que fiz há uns dias atrás, mas depois trouxe outro da Google para mostrar também o Transfer Learning, mas eu queria, se tivessem mais perguntas sobre as APIs do Keras, sobre o Compile, Optimize, as Loss, as Layers, alguns parâmetros, como é que se escolhe, etc., estejam à vontade. Ou até dos próprios dados, o que é que se faz com os dados, etc. Professor André, me ouvem? Sim, força. Alô? Ok. Sim, eu estou a ouvir, obrigado pela apresentação. Eu acho que é muito interessante. Sim, é interessante a apresentação. Eu estou interessado em perceber. O professor André mostrou aí os erros que foram cometidos, não é? Por exemplo, aqui onde está, um pouco mais abaixo, exatamente. Aqui onde está, o professor André mostrou, por exemplo, o 8 foi confundido pelo 7, por aí em diante. E eu gostava de perceber se eu posso conseguir identificar os erros se eu estou a usar, por exemplo, uma base de dados numérica e não imagens. Se eu posso conseguir identificar quais são as observações que foram, onde os erros foram cometidos. Eu não sei se fez perceber aí a pergunta. Sim, acho que Nas percebi. imagens, por exemplo, o professor André mostra aqui. O 7 foi confundido por 9, o 3 foi confundido por exemplo, pelo 5. Se eu tenho uma base de dados num ficheiro CSV ok. Ok, deve ter aqui algum lag, mas eu vou tentar explicar. Pronto, aqui as imagens só é fáceis de ver, não é? Mas com uma base de dados, se tivermos, por exemplo, lá está, idade, altura, um exame médico, etc., e o diagnóstico for saudável ou doente, eu consigo também ver, ok, este doente foi previsto como saudável, este saudável foi previsto como doente, e mostrar quais são as características, ou seja, só que em vez de ser uma imagem, será 7 ou 8 características ou mais. Mas, por exemplo, aqui o meu código para isto foi simples. Ou seja, vou aqui acima, aqui só tenho que adaptar depois ao tipo de dados. Portanto, eu aqui vou só ver os índices onde houve um erro, em que o y-true, que é o real, é diferente do y previsto pelo modelo, e depois para isto vou só buscar esses índices, vou buscar as amostras e depois aqui mostro as imagens, né? Mas em vez de mostrar uma imagem, podia mostrar uma linha da tabela, não é? E eu podia olhar, ok, se calhar este doente que foi marcado como saudável tinha análises de sangue boas, é uma pessoa com algum peso, etc. Se calhar uma pessoa saudável, marcada pelo doente, tem muito excesso de peso e tinha hipertensão,
Ok, se calhar são alguns sinais que o modelo começa a olhar. E nós conseguimos também a tentar interpretar. É uma das formas de nós interpretarmos, não de forma direta, mas de forma indireta, o que é que leva a cada decisão. Depois, há técnicas mais avançadas. Por exemplo, aquela que eu mostrei dos mapas de calor na imagem, se calhar podia mostrar que ele se focou aqui para este 5, se calhar se focou nesta curva e nesta. E que se calhar, por ver este como um 1, se focou mais neste traço vertical e não se focou nada neste horizontal. Ok? Existem técnicas mais avançadas, mas estas aqui são simples e que já nos dão alguma indicação de que, ok, esta rede tem alguns erros que são aceitáveis, como esta última que nós vimos, ou então tem muitos que não são aceitáveis, como a primeira que nós vimos do KPNN, que estava aqui. Pronto, isto depois tem a ver depois com que interpretação é que nós damos. Mas é possível, sim, olhar, seja qual for o tipo de dados. Imaginemos que era um áudio. Eu depois tinha que fazer um método para clicar e ouvir, não é? Mas podia olhar aqui para o sinal e dizer este áudio é de alguém que tem Covid, este áudio é de alguém que não tem Covid. Okay? Podia fazer isso, só tinha que fazer um método para apresentar. Mais questões para o Andrés? Ok, se não houver mais questões, então se calhar usamos mais este bocadinho e vou tentar abrir aqui outro notebook para explicar um bocadinho o que é o Transfer Learning. Estão a ver o novo? Estão a ver, a mexer o rato, etc? Sim, claramente. Ok, pronto. Este notebook é mesmo da Google, é um tutorial de Transfer Learning e Fine Tuning, mas eu achei interessante porque eu acho que é uma das coisas que quem começa a utilizar este tipo de modelos tem que perceber o potencial disto, para não ter que treinar tudo de raiz, em vez de demorar uma semana, se calhar demora só um dia ou umas horas. Então eu acho que é um dos pontos a passar. Portanto, nós vamos fazer duas formas, que é, eu falei há bocadinho, não é? Nós temos um conjunto de camadas, por exemplo, convolucionais, que corresponde à aprendizagem ou à extração das variáveis, das características, e depois temos uns ramos de classificação, não é? umas layers de classificação. Portanto, uma das formas é utilizar um modelo pré-treinado com outros dados, muito mais dados, de forma só a extrair features, em que o que ele vai extrair são curvas, texturas, cores, etc. Pronto, e se tivermos um algoritmo, imaginemos, um algoritmo que foi treinado com centenas de categorias, incluindo animais, e eu agora quero treinar um classificador de cães e gatos, se calhar aquelas features, variáveis que ele extraía no outro, servem para o meu problema. Portanto, isto é uma maneira de usar um modelo para treinar. Outra maneira é eu fazer fine tuning de descongelar algumas das layers do modelo base ou pré-treinado e classificar com os novos dados. Isso permite-nos também acelerar muita coisa na aprendizagem. Pronto, depois não temos muito tempo. Principalmente para nós que não temos recursos computacionais. Exatamente. Porque uma coisa é a Google treinar o ImageNet durante 3 semanas com centenas de GPUs partilhadas, outra coisa somos nós com um computador portátil com uma GPU de gamer, não é? Que temos de treinar aquilo em algumas horas ou pagar algum tempo no Google Cloud. Ok? Deixem ver aqui, só carregar aqui os... Peço desculpa por interromper. Poderia só copiar o link desse notebook? Sim. Obrigado. Sim. Depois, esse é fácil de encontrar, mas eu vou procurar aqui. Ok. Deixa-me só ir aqui ao chat. Não estou a conseguir abrir o chat. Ok. Já está. Pronto. Aqui está a fazer download de um dataset
que é mesmo de cães e gatos, portanto, aquele exemplo que eu tenho dado é o que nós vamos fazer, que são imagens de 160 por 160, e o que ele faz é, nós podemos ter pastas ou folders, não tinha feito aqui, desculpa. Importar aqui o pacotes, agora sim, posso fazer este. E o que vai fazer é, faz um download, cria uma pasta de treino, uma pasta de validação, com as imagens lá dentro, no nome tem cão ou gato, ok? E o que tem, por exemplo, vamos ver aqui, isto não demora muito, pronto, tem 2.000 fecheiros. Pronto, o de validação tem 1.000 fecheiros de duas classes, que são cães e gatos. Okay? Isto são funções mesmo do TensorFlow, que vocês escolhem só o diretório que tem, se quiserem baralhar ou não, o shuffle igual a true, qual é o image size que querem, e ele dá-vos um dataset. Pronto, aqui só para vermos as primeiras 9 imagens e labels. Não vou estar a preocupar muito com o código, interessa-me mais o conceito aqui. Portanto, aqui só não são as imagens, não está tudo centrado, ou seja, temos aqui um cão com uma pessoa, temos aqui alguns são mais fáceis, de gatos e cães. Okay? Mas só para que nem todas as imagens são super fáceis de identificar. O que esperemos é que tenhamos suficientemente variabilidade para o modelo aprender a distinguir as principais características. Pronto, este dataset eles estão a dizer que só tinha treino e validação, então eles vão criar um conjunto de teste. Vão fazer isto com 20%, desculpem, com 20% do conjunto de validação. Pronto, e assim ficam com 26 batches e 6 batches de teste. Ou seja, agora temos treino, validação e teste, que é aquilo que eu tinha falado antes. Pronto, isto aqui é só para otimização, pelo usar um buffer para ir buscar antes de ser preciso, para ter sempre alguma coisa disponível e não bloquear. Isto é mesmo só para otimização, mas às vezes dá jeito depois, estes tutoriais dão jeito até para ir beber quando estamos a fazer os nossos. E um conceito que eu já falei na apresentação, mas não usei antes porque não era preciso no problema dos dígitos, é o chamado Data Augmentation. O que acontece é que quando nós não temos muitos dados e queremos ensinar ou dar variabilidade ao modelo, podemos fazê-lo de forma artificial às imagens que temos. E como é que isto se faz? Podemos fazer flips horizontais, também pode fazer sentido vertical, mas, por exemplo, imagens de cães e gatos geralmente não vêm apenas para o ar, geralmente não é preciso, mas imaginemos que era uma imagem de ultrassom que pode ser feita de vários sítios. Pode ser uma boa ideia também fazer um flip vertical. Rotações, podemos fazer depois muito mais operações, podemos rodar até 20 graus, podemos rodar mais, podemos mudar o brilho, mudar as cores, muita coisa que se pode fazer para aumentar os dados. Pronto, e aqui é só para vermos o resultado, à mesma imagem, o que é que resulta destas aumentações ou augmentation. Podemos supor que esta era a imagem original e o que ele faz é rodar, fazer flips, podemos fazer zooms em algumas zonas, embora não seja muito aconselhável fazer muito, porque imaginemos aqui, se calhar se fizéssemos zoom a esta parte que só tem a mão, ele ia pensar que esta mão, no treino, ele dizia, ok, esta mão é um gato, e íamos estar a confundir o algoritmo, portanto é preciso ter cuidado também com as operações. Pronto, aqui esta rescala, a normalização dos pixels, como eu fiz há bocado, podemos só dividir por 255, mas este modelo pré-treinado, que eles escolheram aqui, em vez de ser de 0 a 1, faz de menos 1 a 1. E, portanto, podem usar a função de pré-processamento do próprio modelo, e aí para vocês é transparente, ele vai usar o que sabe que precisa, ou então, sabendo que ele faz de menos 1 a 1, uma maneira é fazer um rescaling a dividir por metade de 255 menos 1. Okay? Pronto. Depois ele aqui o que vai fazer vai buscar a rede que ele identificou como MobileNet, é uma arquitetura qualquer que foi treinada com as imagens do ImageNet, portanto vai buscar os pesos que foi o ImageNet e retira-lhe o topo, ou seja, inclui top false, quer dizer que ele retira as camadas do topo.
que nós queremos substituir com as nossas de classificação. Pronto. E o que ele nos diz é que, isto é só para vermos aqui as dimensões, ele pega numa imagem 160 por 160 RGB, portanto 3 canais, e depois devolve 5 por 5 por 1280 features, ou seja, tem 1280 filtros ao todo, ou seja, características, seja edges, borders, cantos, cores, texturas, pronto. É um vetor 1280 de 5 por 5. Okay? E 32 é o tamanho do batch, ou seja, nós podemos, o batch size, neste caso, são um conjunto de 32 imagens, portanto, é por isso que está aqui. Pronto. Para fazer o que eu passo, Feature Extraction, a primeira coisa a fazer, isto depois tem só alguns conselhos que eles dão, o que é que podemos fazer, se é trainable, ou seja, como nós queremos congelar a base convolucional de extração de features, podemos fazer isto dizendo base model trainable igual a false. Ou seja, isto diz-nos que nenhuma daquelas camadas do modelo base, deste modelo base, é treinável, ok? Estamos a congelar. Nós temos aqui uma nota sobre alguns tipos de layers que temos de ter cuidado a fazer isto, e depois deixo para quem for experimentar. Pronto, aqui vamos só ver o sumário do modelo. Aqui, se formos comparar com o modelo que apresentei há bocadinho, este tem muito mais parâmetros. Então, se vamos aqui ao resumo total, o outro tinha 100 mil parâmetros, 120 mil parâmetros, e este tem 2.250.000. Okay, portanto, é um modelo, e é um modelo simples da MobileNet que corre em smartphone, portanto, é um modelo simples, de 2.2 milhões. Nós já temos modelos de 200 milhões de parâmetros. Okay? Pronto, como nós dissemos para ele não incluir o topo, as últimas layers, temos que adicionar layers de classificação, o que eles chamam uma head, uma cabeça de classificação. Pronto. Nós podíamos fazer isto com fazer um flatten daqueles vetores 5x5 por 1280 e ficava um vetor ainda mais comprido, mas existe uma forma de o fazer de forma convolucional, que é o Global Average Pooling. Ou seja, eu há bocado mostrei o Max Pooling, não é? que tira de certas zonas, tira ao máximo e simplifica a imagem. Este o que faz é fazer um pooling, mas com médias globais. Ele vai fazer daqueles 5x5, 1280, vai fazer as médias. Ok? E isso dá-nos um batch, ou seja, 32 imagens, 1280 features. Okay? Portanto, ele faz a média daqueles 5x5 para uma só. Em vez de ser 5x5 por 1280, temos 1 por 1 por 1280. Okay? Se quiserem interromper, estejam à vontade. Eu sei que agora estou aí mais depressa, mas quero que fiquem com os conceitos. Depois, no final, então temos a própria classificação, em que, neste caso, como só temos duas classes, eles escolheram fazer um logit, sem ser probabilidade, ou seja, o logit. Eles dizem que os positivos é a classe 1, que eu não sei se é cão ou gato, e os negativos são a outra classe. Okay? Assim, esta layer, que é a prediction layer, vocês podem dar nomes variáveis em Python, às layers que quiserem, e sai um valor, que é este valor positivo para uma classe, negativo para outra. Pronto, e aqui montam as coisas todas. Eu há bocado mostrei-vos como é que se usa a API sequencial, o sequential do Keras, em que vocês só fazem add. Fazem add layer, add. Aqui o funcional permite vocês fazerem de forma mais flexível. E a diferença é que vocês têm, por exemplo, há bocado eu tinha o sequencial, era um array de layers, era o input, depois podia ter esta data augmentation, depois podia ter este preprocess, depois podia ter este base model, depois tinha este, depois tinha este. Okay? Aqui a diferença é que vocês têm o input, dão-lhe um nome. Depois o data augmentation, o que é que recebe como input? Esta layer. Sai um X. A camada seguinte, o que é que recebe como input? Este X, etc, etc, etc. Ou seja, é quase uma função, por isso é que se chama funcional, em que as layers são tratadas como funções, em que recebem uma função, fazem output de uma função. Depois vão passando aqui desta forma. Como aqui só temos algo que seria sequencial,
poderíamos usar, de qualquer das formas, podíamos usar o que tinha no outro, a sequencial, um array e as layers diferentes. Mas aqui, assim, mostro também esta API funcional. Porque aqui vocês podem fazer coisas diferentes, que é diferentes funções com o mesmo input e depois usar vários inputs combinados por uma nova função. Ou seja, tem uma flexibilidade maior. Se alguém quiser que explique de outra forma, esteja à vontade. Pronto, e depois no final o que tem que fazer é um modelo, é um TF-Keras Model, em que tem os inputs, que é a primeira camada de todas, que pode ser várias, e outputs, que também pode ser um ou mais, neste caso é só um, que é a Prediction Layer, que é esta dense. Ok? Precisamos da mesma forma de fazer um compile antes do fit. O optimizer aqui eu há bocado utilizei só com a string Adam e aqui podes usar também com o método Adam e definir a learning rate. Nós aqui queremos fazer muito mais baixinha, porque estamos só a fazer fine tuning, não é? Geralmente até pode ser 0.01 e aqui está 0.0001. Ok? A loss, como nós temos só duas classes, em vez de ser o categorical cross entropy, pode ser a binary cross entropy. E aqui, vocês lembram-se que ele não pôs softmax, portanto, from logit true. Ok? Aqui esqueci-me só de fazer este. Aqui já podemos compilar o modelo, ver o summary. Ele aqui faz o summary, tem aqui embebido o MobileNet cá dentro, que tem os 2 milhões. Estes aqui não têm mais nada para aprender, só aprende mais 1280. Portanto, estão os 2 milhões que tinha, mais 1281 para aprender. No fundo, só tem, em termos de variáveis, só tem as duas que nós temos na variável dense. Pronto, aqui só para mostrar, em termos de, se fôssemos avaliar um modelo pré-treinado para outro dataset qualquer, no dataset de validação de cães e gatos, a accuracy é quase uma moeda ao ar, né? É 50%. Portanto, é quase que tirar uma moeda ao ar. Portanto, nós temos aqui quase uma moeda ao ar e aqui vamos fazer o fit no conjunto de treino, conjunto de validação, por 10 épocas. Pronto, aqui também aproveito, podemos ir acompanhando, mas se alguém tiver dúvidas, esteja à vontade. Pronto, aqui já não tem, o problema não é tão fácil como há bocado, né? Temos imagens RGB, o modelo é muito complexo. Ele está a começar com 60% de accuracy, na segunda época já sobe logo no treino para 73%, na validação subiu de 72 para 81, depois de 81 para 87, ou seja, a aprendizagem até é rápida. Okay? Já vamos em 90. Ele aqui também adicionou um dropout, ok? Aqui esqueci-me de mencionar outra vez, mas onde é que está? Ok, ele não está aqui definido, mas está na rede global. Depois aqui, o dropout de 2%. Ok, aqui não foi muito agressivo no dropout, só esquece 20% das ligações de cada vez. Mais uma, professor André, desculpa. O professor André não falou sobre isso, não é? Mas eu tenho estado a usar. Qual é a diferença de eu usar o dropout e o early stopping? Ok. O dropout é uma questão ativa no sentido de que a rede não está a memorizar. O early stopping somos nós que decidimos, ou de forma automática, em que nós, quando começamos a ver as curvas, se calhar mostro já aqui as curvas, mais fácil de discutir. Né? Se nós víssemos esta curva do treino a descer e a validação a subir, nós podíamos dizer, ok, a validação não está a descer nas últimas 10 épocas, então eu faço early stopping, que é mesmo como o nome indica, é parar o mais cedo possível, para evitar o overfitting. Ou seja, as duas técnicas têm a ideia de evitar o overfitting,
mas de formas diferentes. Estamos a obrigar a rede a adaptar-se para generalizar, e no outro só não estamos a permitir que ela continue o treino. Não sei se me fiz entender. Ou seja, o objetivo é o mesmo, que é evitar overfitting, mas o método de o fazer é diferente. Em casos em que nós usamos, Desculpa, eu não consegui perceber. em casos em que nós temos o dropout, por exemplo, nós colocamos dropout no nosso sistema e mesmo assim nós podemos, entender, não sei se estou a observar o overfitting ou não. Pode acontecer, sim, mesmo com dropout pode acontecer overfitting. Existem... O que eu quero perguntar é, podemos combinar o dropout e o early stopping? Sim, sim, sim. Eu faço isso quase sempre. Ou seja, o dropout ajuda na rede não memorizar, mas mesmo assim pode acontecer. Então o early stopping continua a ser útil também. Obrigado. Ok, nada. Ok, pronto, aqui temos as curvas. Lá está, este é outro exemplo, que as curvas de validação são um bocadinho melhores que a de treino. Lá está, isto tem a ver com os números que saem para a avaliação só no final da época, os treinos são a média da época, e portanto tem esse benefício sempre à avaliação, e mesmo assim pode acontecer sempre, porque a avaliação é um conjunto mais pequeno, e portanto com dropouts, etc., nós estamos a complicar a vida ao treino, que não estamos a complicar a validação, e portanto pode acontecer de facto este tipo, mas na vida real é muito normal se virem esta curva laranja acima da azul. Eles explicam mesmo isto aqui. A outra maneira de usar modelos pré-treinados é fazer o fine-tuning, que é descongelar e usar, ou seja, descongelar aqui já podemos pôr que é trainable, o base model, está o MobileNet, já vamos permitir treinar, e vamos permitir treinar a partir de onde? Ou seja, o modelo tem 154 layers e nós vamos querer fazer o fine-tuning a partir da centésima. Ou seja, até lá são coisas muito, muito básicas que aquilo aprende, não é? Os cantos, etc, que são muito gerais. Mas se calhar a partir da centésima já começam a ser características complexas o suficiente para valer a pena fazer aquele tweaking, ok? E, portanto, nós vamos fazer fizemos todo ele era trainable, mas depois ele vai às layers até à 100 dizer que não são trainable, okay? Que são trainable false. Depois compilam outra vez o modelo com a mesma loss, aqui trocaram o optimizer, suponho que, e aqui com 1/10 acrescentaram um 0 à learning rate que tinham, porque agora queremos otimizar as camadas que estão para trás, mas muito devagarinho, com muito cuidado. Pronto, este é o sumário. Pronto, há bocado tínhamos menos parâmetros treináveis e aqui agora temos 1.080.000, ou seja, 396.000 estão congelados e 1.8 milhões são possíveis de treinar. Pronto, e agora aqui, podíamos treinar outra vez do zero, mas o que vamos ver é treinar a partir da última época que nós tínhamos antes, ok? Ele vai fazer um model fit, que é o mesmo modelo, o que diferenciou foi o que descongelamos, o que é treinável. Vamos treinar mais 10 épocas, ou seja, tínhamos treinado 10, agora vamos treinar mais 10, e vamos partir da última que tínhamos feito, ok? E vamos retreinar. Espaço para mais perguntas, se alguém tiver. E a ideia é que agora consigamos, por causa deste tweaking daquelas camadas já da MobileNet, consigamos ainda avançar mais um bocadinho a performance do próprio modelo. Nós aqui tínhamos chegado à conclusão que ele estava na validação perto de 95 e tal, ok? Nunca passou de 95 qualquer coisa.
enquanto que aqui já estamos em 98, ok? Já tem uma subida considerável. Pronto, alguma pergunta aqui? Perceberam aqui a ideia de ver, de ir buscar, continuar o treino em vez de fazer o reset? Vou supor que sim. Sim. Ok. Sim. Ok, está quase a acabar. Pronto, aqui já estamos a chegar mesmo aos 99% na validação, que é ótimo. Ok. E aqui podemos, ele vai fazer ele vai pegar neste histórico e vai colar ao histórico que tínhamos antes, para vermos tudo na mesma figura, com uma barra. Ou seja, isto era o treino que tínhamos antes, isto foi o ponto onde nós começamos este fine tuning e vimos logo que há aqui um salto nos dois e depois começam a convergir. E aqui talvez também há aqui um declive que se calhar ele já estava aqui num platô, né? já tinha exprimido o que já tinha dado o que tinha a dar, e o facto de fazermos fine tuning voltou a permitir que ele aprendesse mais um pouco. Okay? Pronto, aqui depois é só ver a accuracy no teste, 99,48%, que é ótimo, e eles aqui fazem um batch para ter mesmo previsões. Pronto. Aqui os gatos foram gatos, etc, etc. As foram as corretas. Pronto. Se calhar tinha aqui. Vocês podem ir pensando em perguntas. Se calhar vou tentar ver se consigo modificar isto para ser errados. Ou seja, queria ver errados. Pois aqui eu não consigo, tinha que estar a fazer outro tipo de código. Ok, mas depois conseguem ver. Também tem o código do outro notebook, depois conseguem adaptar para este. Também já não temos muito tempo. Mas se tiverem mais perguntas, ainda consigo. Espero que tenha pelo menos ficado a ideia e o potencial e as vantagens de fazer o transfer learning também. Até alguma pergunta? Eu acho que não, acho que as pessoas não veem a hora de sair daqui. Mas pronto, André Correia, eu acho que foi uma ótima explanação de tudo no geral. E nós gostaríamos de trocar e-mails consigo para ver até que ponto é que nos pode apoiar, porque o objetivo de uma comunidade moçambicana, para pesquisa e desenvolvimento. E pronto, não queria fazer um convite, mandar um e-mail para si, para depois pensar, porque temos uma parte muito importantíssima no evento, discutirmos os desafios. No entanto, vamos ficar com o seu contacto e qualquer coisa, gente. Ok, eu perdi ali Luís, estás a quebrar um bocado, Luís. Mas acho que percebi a ideia. Sim, podem enviar o contacto naquilo que ajudar, quando logo esteja disponível. Tenho todo o gosto, sim, claro. Parece que agora o meu sinal ficou muito fraco, então. Ok, mas ficou a ideia, claro. Estarei disponível. Professor, desculpe, eu fiz essa pergunta antes, não é? Que era para conseguir detectar as observações Errados. que foram erradamente previstas, tendo em conta a base de dados numéricos e não imagem. Uhum.
é uma coisa que eu estou a tentar fazer já leva algum tempo e não estou a conseguir. E eu não sei como é que o professor poderia me apoiar a conseguir encontrar o código para isso. Porque já, já faz muito tempo que eu quero conseguir identificar as observações que não foram que foram erradamente previstas, não é? Preditas, mas eu não estou a conseguir encontrar. Eu não sei. Existe algum tutorial para onde o professor pode me indicar onde eu para ter mais ou menos a ideia de como construir este código? Aqui, pronto, podes olhar para o meu notebook Eu e não ver sei onde se deu para perceber. Sim, sim, sim. Se olhares para o meu notebook, naquele método, consegues identificar quais são os índices do dataset que foram erradamente classificados. Depois o que tens que fazer do teu lado é o que é que queres mostrar, ou seja, em vez de mostrar uma imagem, se calhar tens que mostrar uma tabela em que tu tens a tabela, a label real, a label prevista e as colunas, as X colunas que tu tens com os dados. Portanto, acho que podes adaptar, acho que a parte mais difícil seria encontrar quais são os exemplos mal classificados. Depois disso é uma questão de visualização. Portanto, não estou a ver assim nenhum tutorial, mas a partir do ponto em que tu tens as amostras mal classificadas, é uma questão depois de olhar para o tipo de dados que tens, como é que eles vêm, se já tens isso num data frame de pandas, etc. E depois como é que mostras, porque se calhar é só um filtro. Mas se quiseres depois podes-me escrever um mail e eu posso tentar ajudar sabendo um bocadinho melhor dos dados. Ok, muito obrigado. Acho que essa é a maneira mais fácil. Em todo caso, vou olhar para o seu. Ok, boa sorte. Exato. Pronto, o Luís está com problemas de internet, eu vou fechar a sessão, não havendo mais nenhuma questão, que parece que não há, incluindo no YouTube. Portanto, pronto, como eu estava a dizer, a gente provavelmente vai contactá-lo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que ele queria, só para ter a certeza que ficou claro, ele estava provavelmente a falar na sessão que vamos ter na quarta-feira, na mesa, vamos ter uma mesa redonda com discussões, e se de facto pudesse estar lá seria muito bom. Mas Pois só tenho que ver disponibilidade com reuniões e eventos. pois, eu imagino que seja complicado. Pronto, a gente vai dizer, vamos Ok. enviar, se puder, seria perfeito, que se não der, obviamente entendemos, mas pronto, seja como for, muito obrigado mais uma vez aqui Obrigado pelo pelas convite. sessões tutoriais, foi tudo muito interessante e pronto, e aí até uma próxima. Tá, muito obrigado a todos e boa sorte com os desenvolvimentos. Obrigado. Só antes de fechar aqui a sala do Zoom para os participantes, o link do YouTube vai mudar, mas nós vamos atualizar no site principal. O link do Zoom vai ficar igual para amanhã, portanto, vemo-nos amanhã. Obrigado. Adeus a todos.